fundamentos que atravessaram grandes perseguições na história que nós vivemos, que enfrentaram heresias, que sobreviveram a muitas crises e mais crises, mas se mantiveram firmes desde a igreja primitiva, desde o início da igreja lá em Jerusalém, até os dias de hoje. E é sobre eles, sobre esses fundamentos que eu quero falar nesta noite, eu quero refletir com você, para que nós possamos entender de uma vez por todas que a igreja é muito mais do que paredes. A igreja é muito mais do que um templo. A igreja é o projeto do Deus vivo, alicerçado em Cristo, segundo os seus próprios propósitos para a nossa vida. Amém? Em primeiro lugar, eu quero afirmar para você que a igreja é mais do que paredes, porque ela é viva e a igreja existe para cultuar a Deus. É a primeira coisa que eu quero destacar. A igreja, ela existe para cultuar a Deus. Quando Jesus declarou ali em Mateus, no capítulo 16 e 18, que edificaria a sua igreja, ele não estava falando de um prédio, absolutamente. Ele não estava falando de qualquer tipo de estrutura de pedra. Não é a isso que Jesus se referia, nem a um lugar para frequentar uma vez por semana ou 2 vezes por semana, onde nos encontramos. Ele estava falando de um povo, ele falava de gente, de uma comunidade comprada pelo seu sangue, reunida em seu nome e sustentada 100% pela sua presença. A partir daquele momento, quando a igreja surge, tudo aquilo que no Antigo Testamento estava associado a um lugar físico, passou a ter um real significado em pessoas vivas, como nós, cheios do Espírito Santo de Deus. Porque você pode até não enxergar agora, não tem ninguém aqui pulando, sapateando, falando em línguas, mas o Espírito Santo de Deus se movimenta no meio de nós agora. Essa igreja é cheia do Espírito Santo de Deus. Deus nos ama e Ele está aqui. E a adoração, ela mudou de endereço. Ela sai do templo de pedras. E a partir de Cristo, a partir da igreja fundada por Pedro e alicerçada em Cristo, ela passa a ser a habitação no coração daqueles que foram regenerados, como eu e como você. O tabernáculo era um móvel, de peregrinação, era o símbolo da presença de Deus entre o povo, lá no Antigo Testamento. E por séculos ele ocupou o centro da adoração israelita. Na realidade, isso durou cerca de 440 anos. E o tabernáculo foi o ponto de encontro entre o povo com Deus. O tabernáculo. E ali então no tabernáculo, que era uma espécie de templo móvel, estavam o altar, estava o sacrifício, estava o sacerdote, estava o santo, o lugar santo, e também ali o lugar santo dos santos, onde a glória de Deus se manifestava. Mais tarde, Salomão constrói o templo. E quando Salomão constrói o templo em Jerusalém, a adoração ganhou uma forma mais permanente. O tabernáculo deixou de ter sentido. Agora as reuniões, agora o encontro das pessoas com Deus se davam naquele lugar. E ali então se torna um lugar permanente de adoração. Ainda assim, tudo aquilo, tanto no tabernáculo como no templo, não era mais do que sinais, do que sombras, anúncios de algo maior que haveria de vir, que é Jesus Cristo, e que veio. E quando Cristo institui a igreja, então tudo muda. Tudo mudou, não há mais necessidade de um templo central, não há mais necessidade
de uma edificação gigantesca, não há mais necessidade de um tabernáculo, porque agora o próprio Deus é o sumo sacerdote, o próprio Deus é o sacrifício perfeito, e o caminho vivo para a presença do Pai é Jesus Cristo. E é isso que o autor de Hebreus declara com tanta convicção e veemência em Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 22. E ali nós lemos: por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus, temos total liberdade para entrar no Santíssimo Lugar. Portanto, aproximemo-nos de Deus com o coração sincero e fé plena. Essa frase seria impensável em qualquer momento do Antigo Testamento, no tempo do Antigo Testamento. No sistema antigo, entrar no Santo dos Santos significava morrer. Ninguém entrava no Santo dos Santos a não ser o sumo sacerdote, e isso significava morrer. Mas agora em Cristo, entrar na presença de Deus é o início de uma vida verdadeira, é o início de uma nova vida. A partir da igreja, a adoração ganha um novo significado. Sabe por quê? Muito simples, porque agora não adoramos mais indo a um lugar, adoramos porque nos tornamos o lugar. Eu e você, nós reunidos. E o Espírito Santo já não habita mais atrás do véu, porque o véu do templo se rasgou. O Espírito Santo agora habita em nós, Ele habita em nossas vidas. Por isso eu disse, o Espírito Santo está entre nós, porque nesse momento esse lugar é santo. Não por causa do púlpito ou das paredes, mas porque a igreja de Jesus Cristo, que somos nós, está aqui reunida nesse lugar. E Deus se faz presente de maneira absoluta. Agora já não oferecemos mais sacrifícios de animais, oferecemos nossa vida inteira como culto de adoração e de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1, define culto como entrega e não como cerimônia. Não é mais cerimônia, agora é entrega, porque agora não buscamos Deus em um prédio. Não é no prédio que nós buscamos Deus. Nos reunimos como corpo para expressar uma adoração que já está presente no nosso coração. Essa adoração já está aqui, e também porque agora não dependemos mais de sacerdotes humanos. Eu não sou sacerdote na igreja, não, sou sacerdote na minha casa. É por isso que eu respeito o título, mas eu não gosto muito do título de reverendo. Eu não aceito muito esse título, não, porque eu acho que ele foge um pouquinho da realidade. Porque hoje nós não dependemos e nem temos sacerdotes humanos, a não ser dentro de nossas próprias casas, porque nós hoje temos acesso direto ao Pai. É o chamado sacerdócio universal. Qualquer um de vocês, qualquer um de nós aqui, tem o mesmo acesso a Deus. É por isso que eu também não gosto daquela expressão, uma oração forte da parte do pastor. Isso não existe, irmão. Ou daquela outra expressão dizendo, não mexer com o ungido do Senhor. Aqui não tem ungidão, não. Todos nós somos cheios da unção de Deus. A nossa oração, todas as nossas orações chegam ao trono da graça. Não precisa de ninguém que tenha uma oração mais forte, ou que tenha uma forma mais bonita para orar, ou que tenha qualquer coisa que não seja a relação com Deus, e esta todos nós temos. Nós não dependemos mais de sacerdotes humanos, porque em Cristo, conforme o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, nós somos o sacerdócio real, aleluia. Eu e você somos o sacerdócio real. A adoração, ela não começa quando o culto começa aqui, ela começa quando Cristo nos salva. Desde lá, nós estamos adorando a Deus. E culto não é um evento, ele não deve ser um evento, deve ser um estilo de vida. O nosso culto deve ser um estilo de vida, e é por isso que dizemos com toda a convicção, que igreja é muito mais do que paredes, muito mais do que isso. Não existe, queridos, prioritariamente
a igreja para manter estruturas, horários ou rotinas religiosas, muito embora elas sejam importantes para que a gente tenha uma boa organização do nosso tempo e dos nossos encontros. Mas a igreja existe primeiro para cultuar a Deus em espírito e em verdade, porque o caminho foi aberto, o véu foi rasgado e a presença de Deus agora está disponível, acessível e continua para todo o povo que Ele comprou. E nós somos o povo de Cristo, comprados pelo sangue de Jesus. Todos nós. Cada vez que nos reunimos, queridos, não importa se num templo grande ou se ali do lado de fora ou num lugar menor, numa congregação pequena, numa casa ou mesmo num galpão, quando nos reunimos, fazemos exatamente o que Israel fazia diante do tabernáculo. Reconhecemos a presença de Deus no meio do seu povo. Então, é por isso que eu digo, aqui não é casa de Deus, nós somos a casa de Deus. Aqui se transforma em casa de Deus quando a igreja está reunida. Se formos fazer um culto do lado de fora, aquele espaço se transforma na casa de Deus, que é o lugar que Deus habita, onde nós estamos. Tenha certeza do que eu estou te falando. Logo depois do culto, todos iremos embora, e esse lugar volta a ser um edifício, não a casa de Deus, porque Deus não habita em casas, em templos feitos por mãos humanas. Ele habita no nosso coração. Cristo mora em nós. Uma segunda abordagem que quero fazer nesta noite. A igreja é mais do que parede, sim. Ela não existe somente para cultuar a Deus. Olha que coisa forte que eu estou falando, né? A igreja não existe só para cultuar a Deus. Tem muitas pessoas que entram para adorar, e isso é bonito. Mas nós precisamos aprender a sair para servir também. Porque além de adorar a Deus, a igreja existe para manter a obra de Deus. A igreja é o projeto de Deus para manter a sua obra. Quando Jesus disse, edificarei a minha igreja, Ele não apenas criou uma comunidade que o cultua. Ele estabeleceu um povo que coopera com Ele na missão de alcançar, de cuidar, de ensinar e de transformar vidas. É claro que todo poder emana dos céus. Nós somos insignificantes diante desse poder. Mas a Bíblia é quem diz que nós somos embaixadores de Deus. A Bíblia é quem diz que nós somos agentes de Deus. A Bíblia é que diz que nós somos cristãos. E a palavra cristão quer dizer pequeno Cristo. Não no sentido absoluto da palavra, é óbvio, mas como pessoas que testemunham o amor de Cristo. E esse povo que Deus estabeleceu, que coopera com Ele, é composto por cada um de nós que estamos aqui. Eu, você, todos nós aqui e todos aqueles que receberam Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Este é o povo de Deus. Adorar de fato, sem dúvida nenhuma, é o primeiro e principal propósito de uma igreja verdadeira. Não tenha dúvida quanto a isso. Porém, a verdadeira adoração sempre vai nos empurrar para a prática. Sempre vai nos levar para a prática. A fé genuína não é estática. A fé genuína é dinâmica. Ela se torna movimento, ela se torna serviço e é missionária. E nós precisamos aprender isso. Isso tem se perdido no tempo. Muitas igrejas deixaram de ser missionárias. Muitas igrejas já não se envolvem mais com missões. E aí eu não estou dizendo de levantar uma oferta e mandar para os campos, não, porque nós não estamos terceirizando e nem devemos terceirizar missões. Nós fazemos essas coisas, sem nos esquecer que nós também somos responsáveis em ministrar. Nós também somos responsáveis em evangelizar, em fazer missões. E isso está presente na igreja de Cristo, está no DNA de Cristo. Se no Antigo Testamento a obra de Deus era mantida por sacerdotes, levitas,
e ofertas especiais, no Novo Testamento, ela é sustentada por todo o corpo de Cristo que somos nós. Cada discípulo, cada um de nós, eu, você e todos nós que aqui estamos, você que está nos assistindo também, nós somos responsáveis pela continuidade da missão que Cristo nos confiou. Por isso nós dizemos com convicção, a igreja existe também para manter a obra de Deus na terra. E essa manutenção, ela se expressa de várias maneiras, mas eu quero destacar 3 que são importantes. A primeira é a ação de sustentar a obra de Deus. Nós que somos corpo de Cristo, temos esse dever diante de Deus. A obra de Deus sempre exigiu recursos. E é claro que quando nós falamos de recursos, não referimos só a dinheiro, a todos os recursos possíveis, os nossos dons, os nossos talentos, a nossa participação efetiva na continuidade, na construção deste lindo tabernáculo espiritual que somos nós. Deus nunca precisou do meu dinheiro nem do seu dinheiro, meu irmão. Não se atrapalhe com isso, não. Deus não precisa do seu dinheiro, Ele não precisa do meu dinheiro, mas Ele sempre escolheu trabalhar através da fidelidade do seu povo, que somos nós. E o princípio é claro, quando Deus confia a nós uma missão, Ele também nos chama para sustentá-la. E nós precisamos aprender isso. Aquele texto clássico de Malaquias, capítulo 3, 10, tragam todos os dízimos à casa do tesouro e façam prova de mim. É um texto bastante clássico, né? O dízimo não é um imposto religioso. Algumas pessoas entendem que seja. Algumas pessoas entendem que o dízimo é para poder sustentar o pastor, para dar boa vida para o pastor, mas não é nada disso, não. O dízimo é um ato de amor pela obra de Deus. Quando você dizima, você está mostrando o seu amor pela obra de Deus. É um ato de reconhecimento, de gratidão. É uma forma prática de declarar que Deus é o protetor e que tudo o que temos pertence ao Senhor. Você pensa dessa forma também? Tudo que você tem pertence ao Senhor? Quantos aqui são mordomos de Deus? Digam amém. Nós somos mordomos de Deus e o mordomo, ele administra aquilo que não lhe pertence. Tudo que nós temos pertence ao Senhor, e o Senhor, pelo seu amor e pela sua graça, permite até que a gente gaste também. Mas nós precisamos entender a nossa responsabilidade com a obra do Senhor. Nos tempos do Antigo Testamento, os dízimos sustentavam os templos, onde as vidas eram alcançadas, sustentavam os levitas, sustentavam a assistência aos pobres. E no nosso tempo aqui, sustenta os ministérios que servem à comunidade, não é só o ministério pastoral, todos os ministérios. Eu vi a irmã aqui da área de ação social fazendo uma colocação bastante bacana aqui, e eu fico feliz com isso. Só não vou poder estar aqui porque a semana que vem eu vou estar em Brasília, senão viria. Mas é isso, a igreja tem que se mover nessa direção. Até porque a gente vai ler na própria Bíblia que a fé sem obras é morta. Não adianta dizer que tem fé, se não existem atos que demonstrem a nossa fé. Não adianta dizer que ama a Deus se você não ama o seu irmão. E o amor, ele se desdobra no verbo amar. E amar é ação, é um verbo. E nós precisamos fazer isso. E a obra de Deus, ela sempre avança pelas mãos daqueles que Deus já alcançou. Nós que somos alcançados por Deus, temos essa responsabilidade. A segunda grande área de atuação é missões. A igreja, que é mais do que 4 paredes, deve ser uma igreja missionária. Adorar a Deus nos leva a obedecer a Deus. E Deus ordenou. Isso não é projeto de Fernando Brandão em missões nacionais, agora na convenção. Não é projeto de Fabrício Freitas, não é projeto do pastor Júlio, nem do pastor Godoy. É um projeto de Deus. Fazer missões é um projeto de Deus. Deus ordenou que cada um de nós fôssemos missionários.
Você já percebeu que a própria igreja, ela nasceu no movimento missionário? Você já parou para pensar sobre isso? Numa dinâmica bem bacana. Primeiro, Jesus enviou os seus discípulos. Mateus capítulo 28. Depois, o Espírito Santo capacitou aqueles que haveriam de formar a igreja. Atos capítulo 1, versículo 8. Depois a igreja é estabelecida em Atos capítulo 2. E na sequência, Paulo faz viagens, plantando igrejas, treinando líderes e também levantando recursos. Deixa eu dizer uma coisa para você, presta bem atenção. A igreja que não faz missões desobedece ou está desalinhada com o seu próprio DNA. Desobedece a Deus e está desalinhada com o seu próprio DNA. Por outro lado, a igreja missionária, a igreja que faz missões, se torna cooperadora daquilo que Deus está fazendo no mundo, daquilo que Deus faz aqui nesse bairro, daquilo que Deus faz na cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia, no Brasil e em todo o mundo. Missões deve ser mais do que um departamento na igreja. Missões tem que ser mais do que isso. Missões é o coração da igreja orgânica que somos nós, mais do que a igreja organizacional, que tem uma placa, que tem um templo, que tem um CNPJ. Essa é a igreja organização, mas nós somos a igreja orgânica, um organismo vivo, cuja cabeça é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Toda a igreja local, ela é chamada para enviar, para sustentar, para orar, para investir e participar. E assim como ninguém entra no céu sozinho, ninguém deveria fazer missões sozinho. A igreja mantém a obra como quando toma para si a responsabilidade de levar o evangelho além dos seus muros. É isso que Deus espera de nós, irmãos. É isso que Deus espera de cada um de nós. E a terceira e não menos importante área de atuação é estabelecer padrões de princípios cristãos. Nós precisamos estabelecer padrões. A obra de Deus não é mantida apenas com recursos financeiros. Recursos financeiros são importantes, mas ela também é mantida com vida moral, com integridade, com coerência, com testemunho de vida. Nós que somos a igreja de Cristo estabelecida na terra, precisamos nos manter com o caráter ilibado. Em tempos em que tudo é relativo, a igreja é chamada para ser coluna da verdade, sal e luz, e ser uma referência de ética, caráter e compaixão. É mais do que posicionamento político, é mais do que militância, é mais do que posição esquerda ou direita, não é nada disso não. É a nossa responsabilidade com Deus. E a nossa responsabilidade com Deus, ela não se revela apenas no dinheiro que nós trazemos para o gasofilácio ou nas saídas que nós damos para poder fazer projetos missionários, mas na nossa vida, no dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso bairro, na nossa igreja. É o que Deus espera de cada um de nós. E se o mundo perde os seus referenciais, e é o que nós temos visto hoje, a igreja não pode perder os seus. Ela vive e mantém a obra de Deus quando ensina e defende a verdade, bem como quando forma discípulos que refletem o Cristo no seu cotidiano. Fácil ser crente na igreja, irmãos. Nós precisamos ser crente nos outros ambientes onde frequentamos também. No clube, no trabalho, na escola, quer seja na faculdade, quer seja em outro ambiente escolar, nós precisamos manter esses padrões. As pessoas têm que olhar para nós e têm que ver Cristo. A Bíblia chega a dizer em 2 Coríntios que nós somos a carta escrita por Deus. Nós somos a carta escrita por Deus e lida pelas pessoas. As pessoas vão olhar para nós e vão entender o que é ou o que não é ser crente. Muitas pessoas talvez olhem para nós e digam assim: se um dia eu for crente, eu quero ser igual àquela pessoa ali. Por outro lado, alguns podem olhar e dizer assim: Deus me livre de ser crente como aquela pessoa é. E isso é responsabilidade de cada um de nós.
Não é o pastor que vai direcionar você, que vai acompanhar, que vai ficar te fiscalizando, nem pastor, nem diácono. É você e Deus. É você e Deus. Sou eu e Deus. E eu quero dizer para você que dos olhos de Deus não passa nada. Deus é misericordioso. Deus é amor. Mas nunca se esqueça, Gálatas 6,7 é um versículo que a gente não pode se esquecer. Não vos enganeis, Deus não se deixe escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, isso também ele ceifará. Uma igreja que não estabelece padrões morais, ela não mantém a obra de Deus e vive como sendo uma igreja enfraquecida. Mas uma igreja que vive o Evangelho se torna como a cidade edificada sobre o monte, aleluia, visível, influente e necessária. E por último, queridos, para ficar claro que a igreja não é 4 paredes, é mais do que 4 paredes, afirmamos com muita convicção, com base na santa palavra de Deus, que a igreja existe para servir a Deus. Repita comigo, eu existo para servir a Deus. Amém, glória a Deus. Se no primeiro ponto nós vimos que a igreja existe para cultuar a Deus, no segundo ponto entendemos com clareza que ela também existe para manter a obra missionária. Agora chegamos ao terceiro alicerce, a terceira base da igreja. A igreja também existe para servir a Deus. E aqui é importante lembrar a linha lógica que percorre esses 3 pontos que foram explanados, que estão sendo explanados aqui nessa noite. A adoração nos leva a reconhecer quem Deus é. O sustento da obra nos leva a cooperar com aquilo que Deus faz. E o serviço nos leva a expressar quem nos tornamos em Cristo. Ou seja, a adoração gera paixão, a manutenção da obra revela compromisso e por isso nós nos envolvemos com missões e o serviço tem que ser mais do que um departamento. Assim como missões. Se missões não pode só ser um departamento da igreja, o serviço, a ação social também tem que ser mais do que um departamento. Deve ser uma identidade da igreja. A ação social precisa ser uma identidade da igreja. O Novo Testamento deixa claro que ninguém pode seguir a Jesus Cristo de maneira passiva. Não existe isso, irmãos. Eu no meu cantinho quietinho, servindo a Deus. Você no seu cantinho quietinho, precisa acordar, sair do sono, se levantar e servir ao Senhor. O Novo Testamento deixa claro que ninguém pode servir e seguir a Deus de maneira passiva. A fé cristã, ela não tem espectadores, ela tem participantes, nada de coadjuvantes, todos protagonistas na obra do Senhor, todos nós. Por isso, recorrendo a Paulo novamente, lá em Romanos 12, versículo 1, lemos uma das declarações mais profundas sobre a essência da igreja cristã. Ofereçam-se completamente a Deus, como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço. Esta sim, é a verdadeira adoração. Você consegue ver a conexão com o primeiro ponto? Paulo diz que servir a Deus é adoração, mostrando que o culto que prestamos com os lábios precisa se transformar em culto que prestamos com as mãos, culto que prestamos com o nosso tempo e com a vida inteira. É como se Paulo dissesse assim: quem foi alcançado pela misericórdia de Deus não pode viver para si mesmo. O serviço nasce aonde o ego morre. Preste atenção nisso. Quem foi alcançado pela misericórdia de Deus, não pode mais viver para si mesmo, porque o serviço nasce onde o ego morre. E o sacrifício vivo de Romanos capítulo 12, versículo 1, é uma figura poderosa. No tabernáculo, os sacrifícios eram mortos, no templo também, mas na igreja, o sacrifício é vivo. Sabe quem é o sacrifício? Eu, você, nós.
que nos entregamos diariamente. É isso que Deus espera de nós. E isso significa servirmos quando perdoamos, quando ajudamos, quando amamos, quando ensinamos, quando cuidamos e quando abrimos mão daquilo que nos é confortável para abraçar aquilo que é eterno. Qual é a nossa prioridade? No serviço cristão, como igreja do Senhor, qual é a nossa prioridade? Eu quero dizer que aqui ninguém é dispensável. Em Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12, nós vemos a analogia do corpo, ela é repetida também em Romanos. E nessa analogia do corpo, nós vemos que um corpo, ele tem vários membros, são membros diferentes uns dos outros, mas todos esses membros cumprem um papel importante para que o corpo funcione. A figura do corpo é perfeita. Uma mão não pode dizer que não precisa do cotovelo, nem o pé dizer que não precisa do joelho. É claro que se houver alguma dificuldade física, uma parte do corpo ela vai, fazer com que ele funcione, mas não é esse o que Deus espera para o corpo que é a igreja de Cristo. Cada um de nós, todos nós, precisamos entender qual é o nosso papel e servir, atuar. Eu quero dizer para você que existem religiões sem serviço. Isso é possível, mas cristianismo sem serviço não existe. O cristianismo pressupõe a participação do caráter de Deus e as ações que Deus espera de nós. O próprio Jesus Cristo serviu, e nós sabemos disso. Em Marcos capítulo 10, versículo 45, ele diz que não veio para ser servido, mas para servir. Servir, então, não é apenas uma prática, é uma forma de nós imitarmos a Cristo. A igreja, ela se torna parecida com Jesus quando serve como Jesus serviu. Lembre-se da progressão dessa palavra nossa de hoje. Primeiro vimos que a igreja, ela é mais do que 4 paredes. Depois que ela mantém a obra de Deus com fidelidade e missão. E agora entendemos que conduz a obra. O povo deve servir com alegria, deve servir com humildade, deve servir com entrega. E serviço transforma a igreja em movimento. Como igreja do Senhor, nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e ver até que ponto nós temos servido e ver aonde é que nós precisamos ajustar a nossa vida. Porque quando uma igreja adora, e quando ela apenas adora, ela é uma igreja bonita. Quando uma igreja sustenta, e ela apenas sustenta, ela é uma oferta, uma igreja generosa. Mas quando a igreja serve, ela é viva, presente, missionária e encarnada no mundo, para poder viver dentro das necessidades do mundo. Serviço é o que transforma o culto em ação. E caminhando para o final da nossa fala, eu queria desafiar cada um de nós aqui, todos nós, a partir de mim, até o último que está lá no final da igreja, a olharmos para dentro de nós mesmos e percebermos se nós estamos de fato sendo a igreja que é uma igreja além das 4 paredes, ou se nós somos apenas espectadores. Tem gente que diz assim: hoje eu vou assistir o culto em tal igreja. Você não vem aqui para assistir culto, você vem aqui para adorar, para participar do culto. Tem pessoas que dizem assim: eu amo a Deus, mas se você não faz nada pelo seu semelhante, a Bíblia diz que você é mentiroso. Quem ama a Deus, ama o próximo. Se a gente não ama o próximo que está diante de nós e que nós podemos enxergar, como é que nós vamos dizer que amamos a Deus que não vemos? Alguém aqui já viu Deus? Acredito que não. Mas nós sabemos que Ele existe. E nós o amamos. Mas nós vamos manifestar o amor a Deus quando nós manifestarmos o nosso amor pelo próximo. E missões também. Nunca nos esquecemos que uma igreja que deixou de ser missionária, na realidade ela já deixou de ser igreja e não sabe. Ela precisa reatar a sua relação missionária com o povo, com Deus e com a própria comunidade cristã que nós estamos inseridos. E quando nós percorremos essas
verdades de cultuar, de sustentar e de servir a Deus, nós somos lembrados que Jesus não nos chamou para uma fé superficial, confortável ou ritualista. Ele nos chamou para nos aprofundarmos na fé a cada dia. E é o que Ele deseja. E Paulo, inspirado, cheio da unção do Espírito Santo de Deus, encerra o seu grande capítulo sobre a ressurreição, lá em 1 Coríntios capítulo 15, com um desafio que continua ecoando até os dias de hoje. Capítulo 15, versículo 58, para todo mundo ler juntos, que é a palavra de Deus para nós nessa noite. Cadê o multimídia? 1 Coríntios 15, 58. Multimídia saiu? Não, está aí. Vamos ler todos juntos? No 3, 1, 2, 3. Portanto, pois vocês sabem, amém, louvado seja Deus, firmes e constantes, em outra tradução, sempre abundantes na obra do Senhor. E para terminar, 2 blocos de pergunta objetiva e bem rápido. Primeiro bloco, aos crentes, e a pergunta direta, para você que é crente em Jesus Cristo. Você está cultuando verdadeiramente a Deus ou apenas frequentando os cultos dominicais e quem sabe de quinta-feira? Segunda coisa, você está sustentando a obra de Deus com fidelidade ou apenas assistindo outros sustentarem ou dando alguma ajuda financeira de forma esporádica? E terceira coisa, você está servindo com entrega ou apenas consumindo aquilo que a igreja oferece? E para aqueles que ainda não são crentes, que talvez estejam indecisos ou que talvez estejam nos acompanhando aqui hoje sem um compromisso maior com a igreja, a pergunta é a seguinte: se tudo o que ouvimos nesta noite é verdadeira, e acredite que é, então não há uma decisão mais urgente, mais séria, mais transformadora do que entregar a sua vida a Jesus Cristo. E aí eu não estou falando de religião, não estou convidando você para fazer parte de uma instituição, não se trata disso. Estamos chamando você para a vida que só Jesus pode dar. E a pergunta é essa: você já entregou a sua vida a Jesus Cristo? Você entende o propósito de Deus para a sua vida? Ou você é apenas amigo do Evangelho? Aliás, eu particularmente não gosto muito dessa expressão, amigo do Evangelho, não. Porque eu acho que quem é amigo do Evangelho abraça a causa de Cristo. Eu acho que o verdadeiro amigo do Evangelho abraça a causa de Cristo. Mas nós precisamos mudar a nossa vida e deixarmos de ser meros espectadores, aqueles que o são, é claro, para sermos de fato homens e mulheres que vivem para a glória de Deus. E é isso que Deus espera, que cada um de nós, salvos, firmes ou ainda indecisos e distantes, possamos sair do culto de hoje com uma resolução no nosso coração. E a resolução é viver para Cristo, servir a Cristo e seguir Cristo até o fim. Que Deus nos abençoe. E se qualquer pessoa aqui quiser se aprofundar melhor nas coisas de Deus, se já é crente, procure os líderes dessa igreja, procure os ministros dessa igreja e se apresente para o serviço. E se alguém ainda não é crente e deseja conhecer melhor o Evangelho, pode olhar para a sua esquerda e para a sua direita, que vai ter algum irmão da igreja que vai conduzi-lo e vai ajudá-lo a conhecer e viver para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe, muita paz e graça sobre a vida de todos, em nome de Jesus.